Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E para falar conosco sobre a importância da vida sacerdotal, é com muita alegria que eu quero acolher agora no nosso programa Dom Nelson Westrup, ele que é bispo emérito de Santo André, em São Paulo. Nós o acolhemos. Seja bem-vindo, Dom Nelson. Que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Padre João. Padre João Luiz, isso, obrigado. João Luiz Lemos, tudo bem com o senhor aí, no seu trabalho? Parabéns. Fico muito feliz por esse convite no dia de hoje, de poder conversar sobre vocação, né? Vocação sacerdotal e vocação episcopal, porque estou celebrando 30 anos de ordenação episcopal. E em junho celebrei 57 anos de padre. Então, são muitos anos, e vida religiosa, 62 anos de deoniano. É com muita alegria que a gente está vivendo, levando esta vida consagrada a serviço do reino. Que maravilha, Dom Nelson, nós é que agradecemos. Para nós é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, agora para todo o Brasil, pela TV Evangelizar, esses meios de comunicação que querem, com a igreja, levar a todos a boa nova de Jesus, ajudar as pessoas a se manterem firmes na fé. E hoje, para nós é uma alegria imensa tê-lo aqui. O Senhor, como já mencionou, que dias atrás, né, completou 30 anos de episcopado, e no mês passado o senhor celebrou 57 anos, né? O senhor foi ordenado presbítero dia 28 de junho de 64 e bispo dia 20 de julho, né? E completou 30 anos, que maravilha. E eu estava olhando aqui um pouquinho o seu currículo, né? Para que a gente pudesse conversar, quantas coisas, quantas colaborações, e ainda hoje o senhor fazendo parte, o senhor contribui com toda a Igreja do Brasil, como membro da Comissão Especial para os Bispos Eméritos do Brasil, né? Mas uma caminhada, né, Dom Nelson, de muitos desafios, a alegria, certamente, com toda a igreja, né, por onde o senhor passou, não é verdade? Sem dúvida alguma, é uma caminhada abençoada, porque com a bênção de Deus a gente sempre consegue realizar. Como o meu lema episcopal, sem mim nada podeis fazer, o Evangelho de João 15:5, me acompanha sempre, porque tenho convicção de que com a graça de Deus tudo é possível. Eu ia mencionar agora esse lema tão pertinente, mas também tão profundo, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu acho que essa deve ser também uma direção para todo o fiel, todo batizado. O senhor esteve à frente da Diocese de São José dos Campos, né? O senhor esteve à frente da Diocese de Santo André, e eu já o conheci, porque eu sou da Diocese de Caçador, Santa Catarina, e eu conheci, ouvi falar muito do senhor, tenho muitos amigos da Diocese de Lages, né? Onde o senhor, o último trabalho foi ser administrador apostólico, né, no período de vacância da diocese, né, qual o pessoal tem um carinho, uma admiração ainda muito grande com o senhor. Eu ainda ontem falava com um amigo meu, Padre Carlos Pamplona, que era na época, eu acho que o chanceler da Cúria Diocesana de Lages, e eu dizia para ele: olha, eu vou conversar amanhã com o Dom Nelson, mande o meu abraço para ele, dizer que estamos com saudades. E ele me destacou o seu carinho pelos sacerdotes. A lembrança dele, sabe qual foi, Dom Nelson? Que ainda hoje, o senhor, no dia da ordenação, manda uma mensagem, liga, lembra na sua missa diária pelo sacerdote que faz aniversário, lembra pelo nome. E olha, eu acho que celebrar agora, iniciando o mês de agosto, o mês vocacional, né, a vocação sacerdotal, saber disso, que o bispo é esse pai para todos os sacerdotes, é isso que nós precisamos também, com isso que nós precisamos nos alegrar, né? Sem dúvida alguma, a proximidade é muito importante, tanto da parte do bispo para com os padres,
como também do padre para com o povo de Deus. Essa proximidade hoje é fundamental. Como insiste o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, que tanto o bispo quanto o padre, ele deve estar, às vezes, indo atrás do povo, às vezes no meio e às vezes na frente. Ou seja, estar misturado com o povo de Deus é a melhor maneira de colaborar e ajudar na evangelização. Sem dúvida alguma, exercer o seu ministério. Dom Nelson, o senhor celebrou agora, semana passada, 20 de julho, 30 anos de episcopado, mas o senhor também completou 57 anos de sacerdócio, né? E 57 anos atrás as coisas eram bem diferentes, né? Como é que foi o seu início? Qual foi a sua primeira paróquia? O senhor é de Santa Catarina, né? No município Sim. de Imaruí, catarinense, olha, gente. Aí com a gente, que maravilha. Como é que foi o início do seu sacerdócio? E comparando com hoje, né? Nasci em São Luís, município de Imaruí. Não sei se você já ouviu falar da Beata Albertina Berkenbrock, martirizada aí na minha terra natal. Sim. E um irmão da Albertina, nós fomos juntos para o seminário em 1951 e a nossa convivência foi muito forte, sempre marcando essa, vamos dizer, nostalgia da terra natal, mas foi muito importante porque é no berço materno, paterno, que a gente recebe a vocação e faz crescer essa vocação e depois vai amadurecendo. E o seminário é uma ocasião muito importante para a gente ir amadurecendo a vocação, ainda mais que, no meu caso, a gente recebia colegas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, era uma convivência bastante importante e enriquecedora para os seminaristas. E depois, é claro, você perguntou onde foi a minha primeira experiência de padre de paróquia. Para dizer a verdade, quando eu terminei a teologia, os superiores me enviaram, como deoniano, me enviaram a Roma para fazer um curso de filosofia, para depois ser professor de filosofia no nosso seminário de Brusque, Santa Catarina, onde lecionei filosofia por 10 anos. E depois disto, fui trabalhar em outro lugar. Mas então a minha primeira experiência de padre foi justamente no seminário, acompanhando seminaristas de filosofia por 10 anos. Que maravilha, então, como professor, né? Eu tenho aqui esses dados, o senhor que estudou também em Roma, formado em filosofia, como também professor, pode contribuir com a formação dos novos sacerdotes. O senhor mencionou que foi para o seminário e com o senhor foi o irmão da Albertina. Para quem não sabe, a Albertina é Beata Albertina, né? É da Diocese de Tubarão, né? Uma jovem que tem uma história semelhante à de Santa Maria Goretti, né? Foi assassinada, né? E, enfim... E o irmão dela continuou? Como é que foi? Fiquei curioso agora para saber. Nós fomos juntos e ele permaneceu no seminário até completar a filosofia. Em seguida, ele discerniu melhor e percebeu que o seu chamado não era para ser sacerdote, mas exercer o sacerdócio na família. Ele depois se casou, teve uma família muito piedosa. Ainda hoje, ele já é falecido, mas... sem dúvida alguma, deixou um bom exemplo entre os seus familiares. Como o senhor disse, né, o seminário é um lugar de discernimento, né, para que a gente possa também discernir o melhor o que Deus quer para nós. Dom Nelson, que mensagem o senhor deixa hoje para nós que vamos iniciar o mês vocacional? Lembrando que o mês vocacional, o primeiro final de semana é dedicado à vocação sacerdotal, segundo final de semana à vocação familiar, o terceiro à vocação religiosa, o quarto de todos os leigos e leigas, e um destaque especial aos nossos catequistas, né, que colaboram na formação da fé das nossas crianças. Deixa para nós uma palavra e em seguida eu quero pedir também que o Senhor nos abençoe nesta sexta-feira.
Então, na abertura do mês vocacional, eu costumo lembrar, que a vocação é um dom concedido por Deus à comunidade de fé. E nessa comunidade, essa vocação é vivida. A iniciativa é sempre de Deus, o chamado parte sempre de Deus. E ao longo do mês vocacional, então, nós somos convidados a aprofundar, a responder concretamente ao chamado de Deus. Cada um de nós nasce com uma vocação insubstituível. Compete a cada batizado descobrir a sua própria vocação e segui-la depois com generosidade. É claro que a vocação supõe a ratificação livre da nossa própria vontade à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? E o que eu posso fazer para me conformar a essa vontade de Deus? Eis aí a tarefa principal da nossa vida e, sobretudo, ao longo deste mês vocacional que cada ano a Igreja nos concede para justamente aprofundar o chamamento, pois a vocação consiste num chamamento, algo que não tem a sua fonte em nós, mas vindo de fora, de outrem. A vocação apresenta-se à nossa liberdade como apelo, como convite, e reclama uma adesão, uma resposta livre. Então, vocação designa aquela eleição que Deus faz livremente. O mês vocacional quer nos ajudar a aprofundar e depois a dar a nossa resposta da maneira mais livre possível, porque Deus sempre respeita a nossa vontade. É o que eu penso, assim, que é bom aprofundar, ajudar os vocacionados a discernir ao longo deste mês, segundo as vocações que você assinalou aí para cada domingo. O mês de agosto desse ano tem 5 domingos, então vamos poder refletir sobre cada uma dessas vocações. Muito bem, Dom Nelson, olha, nós queremos agradecer imensamente o seu tempo, a sua dedicação, essas palavras tão incentivadoras, espirituais, que também servem de direção espiritual para todos nós, para iniciarmos o nosso mês de agosto. Eu gostaria que o Senhor também nos estendesse agora a sua bênção, abençoasse quem está em casa, né, nos acompanhando, é o Brasil que nos acompanha e além Brasil também, muita gente fora pelos nossos meios de comunicação, as nossas redes sociais. Deixe-nos a sua bênção. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a TV, Padre Reginaldo Manzotti, nós agradecemos imensamente a sua participação no programa Com a Palavra hoje. Padre João, também uma saudação especial a você, a Diocese de Caçador, que está aguardando o novo bispo. É verdade. A gente está rezando, pedindo ao Espírito Santo para iluminar os corações, aqueles que vão indicar o nome depois da nomeação do Papa, para que vocês tenham lá em Caçador. A gente teve bastante contato lá com essa diocese no período de Lages, que seja de fato um verdadeiro pastor a chegar lá para pastorear esta linda diocese de Caçador. Tanto assim, é verdade que temos aí o padre João Luiz Lemos dando este exemplo no campo da evangelização com a palavra. A gente evangeliza justamente com a palavra de Deus. Então, esta bênção que eu vou dar chegue também até a sua diocese, aos Amém. Queridos padres lá da diocese de Caçador, que trabalham com afinco, com dedicação e gastam a sua vida a serviço do Evangelho. Amém. Então, esta bênção chegue a todos os nossos queridos telespectadores desse momento que nos acompanham e não nos esqueçamos que a oração é a melhor pastoral que nós podemos fazer. A pastoral vocacional sem a oração é inútil. Sem mim, como eu dizia, nada podemos fazer, disse Jesus. Então, vamos também neste momento enviar a nossa bênção para todos os que trabalham diretamente na pastoral vocacional e sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento, em suas casas, aqueles que mais necessitam, principalmente neste período de dificuldade, de pandemia,
para que Deus cuide de cada um de nós, como Ele cuida como filhos e filhas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa mãe, a mãe dos sacerdotes, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, tchau. Um abraço, Dom Nelson. Deus o abençoe.